Pessoal, boa tarde, pessoal de casa. Dando sequência ao nosso estudo do livro A Caminho da Luz, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4, a civilização egípcia. Para aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, pode consultar no YouTube, tanto o YouTube do Centro Espírita Vida do Senhor, como o meu também pessoal, Clayton Brito, que existem lá desde o capítulo 1 que nós iniciamos no dia 7 de abril deste ano. Então, todos o estudo até então já estão gravados lá. Então, a civilização egípcia. Acho que todo mundo é encantado pela civilização egípcia, né? Pelos filmes que a gente vê, as múmias, né? Aquelas coisas lá, um pouco fantásticas às vezes, mas tem muita coisa interessante, né? A maldição da múmia, aquelas coisas que é um povo fantástico. Aí vem a pergunta: os mesmos egípcios são esses de hoje? São os mesmos de ontem? Não. Então, é uma das mais antigas civilizações da história, a civilização egípcia. Ela foi formada por grupos de espíritos de capela que vieram para cá, que provavelmente tinham menos débitos. É aqueles que estavam quase passando de ano, faltava meio ponto e não complementou, então teve que vir para cá. Um exemplo que a gente dá. Então eles eram muito assim, com menos débito, eram muito sábios, inteligentíssimos, né? E se destacavam já na prática do bem, no culto à verdade, que foram exilados para cá. Então é uma das mais antigas civilizações. Dos 4 povos. Eu vou perguntar se está aparecendo para a pessoa. Tá. Então, aí vem essas ideias, desde que a sapiência deles, nós vamos ver aqui, é uma coisa fantástica. As pirâmides, por exemplo, é uma coisa que a gente não tem explicação de como foram feitas aquilo, ainda não temos. Mas são coisas não é fazer uma pirâmide de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não. É de 100, 200, 500, até 500 anos para construir uma pirâmide, às vezes não sabemos, porque demandava muito trabalho. E não sabemos, tem ainda uma incógnita muito grande a respeito dessas civilizações. Os que acreditam em extraterrestres, falam que é os extraterrestres que vieram, que fizeram. Agora, a sapiência deles é tanta que os pontos da pirâmide, tudo ali tem uma lógica, tudo, vai, volta. Tem as pirâmides daqui, tem uma equivalência com as pirâmides no México, tá? Os maias, dos astecas, ali na Guatemala, tudo tem uma relação, é uma coisa muito interessante para a gente a respeito das pirâmides. Então esses espíritos degradados que vieram para o Egito, não significa que eles eram espíritos já elevados, de modo algum. Se fossem elevados, puros, não estariam sido degradados para a Terra. Já estariam continuado lá em capela e seguindo com eles. Quer dizer, foram impedidos de continuar. É um fato. Então, tem algum débito, mas não era tanto quanto os outros povos. Nós já vimos aí os 4 povos que vieram de capela, que deram origem aqui na Terra, né? Então, por causa dessa condição moral um pouquinho melhor, né, eles tinham mais consciência da sua origem. Então eles tinham muita saudade, podemos dizer assim, do planeta deles, da terra deles. Então, e a base religiosa deles, né, como base essa saudade da pátria distante, para isso o culto da morte. Eles queriam voltar, porque tinham saudades. E aqui fala, aqui no livro, uma coisa muito interessante. Eles eram os com menos débitos que possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina, em razão dos seus elevados patrimônios morais. Guardavam no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. O único desejo que os animava era trabalhar devotadamente para regressar um dia a seus penates. O que será isso, hein? Penates. Come no almoço, na janta ou no café da manhã?
Penates, deuses do lar, casa paterna, equivale. Deuses do lar, Penates. Então, deuses do lar. Tem várias definições, Penates. Penates resplandecentes, que era um planeta bonito. E isso aí foi a base das suas organizações religiosas enquanto eles estavam aqui, né? O grupo de espíritos que formou a civilização egípcia tinha em si, tá, a mais viva, assim, bem viva a lembrança, a saudade dos afetos, porque na realidade, afetos, para a gente trazer para cá agora e ver que nós vamos deixar também, aqueles que não ficarem aqui, vamos deixar afetos, porque na mesma família, por mais que seja coesa, cada espírito é um, uns evoluem, outros marcam passo e outros estacionam. Então, aqueles que estacionam ou estão displicentes, perdendo todas as oportunidades, o que vai acontecer? Vão ficar, vão ter que ir para um outro mundo para evoluir. Então, como o véu do esquecimento é natural, né, eles também tinham o véu do esquecimento, isso é um fato na Terra, totalmente, fica só reminiscência. Então esse esquecimento é fundamental, um pouco vem, mas aí ficaram, o que ele vê aqui, a reminiscência, aquela saudade que não sabe do que, é a tal melancolia, que no livro O Evangelho, fala que a melancolia que nós temos, não sabemos de onde, é a saudade de algum lugar. Vazio, né? Aquele vazio. Aqui não é isso que eu quero, eu queria estar lá em algum lugar que eu não sei onde. Todos nós temos momentos melancólicos às vezes, que não é sem uma causa aparente. Voltar para não saber para onde. Isso é natural, isso ele vê aqui. Então, eles tinham esse contato com a morte de uma forma muito diferente, né? Eles preparavam, eles eram ainda a mumificação, né, que é preparar os corpos para não se decompor, ele tinha toda essa técnica, tudo, os túmulos suntuosos, tudo aquilo ali a morte para eles era a libertação, era a chance de voltar. Só que é lógico, nós sabemos que na primeira encarnação já terminar, impossível, tanto que durou muito tempo a civilização egípcia. Então muitos tiveram que reencarnar muitas e muitas vezes. Porque a gente pensa, um parênteses, que você vai, vamos supor, nós somos degradados para um planeta inferior. Vou lá, reencarno, morri, desencarnei, volto para cá? Não. De acordo com o seu planejamento reencarnatório. Você vai ter, para evoluir, tem que quitar muita coisa ainda. Então não é só quitar, mas evoluir, aprender a amar, aprender a tolerar, aprender. Todo esse aprendizado, não adianta nada, é um aprendizado teórico, tem que ser na prática. Orgulho, egoísmo, tudo tem que ser trabalhado na vivência. Nós sabemos que o orgulho é terrível, mas nós em algum momento não somos orgulhosos? Ainda somos, e às vezes inconscientemente. A gente acha que está tudo ok, e na realidade não está. A gente tem que abrir, ser mais fraterno, né? Então, uma das características deles, que ajudaram muito, lá na saga dos capelinos, nós vamos ver isso aí certinho, é a agricultura e os processos de irrigação, que eles revolucionaram o planeta Terra. Antes, os primeiros habitantes aqui eram extrativistas, tiravam da natureza aquilo que precisava para a sua alimentação. Ali, ia pro... Isso aí, já com eles já vieram aquele sentido de começar, tem uma coisa que tem planta, vamos apurar a semente para plantar. Mas não pode, a irrigação. E eles tinham a irrigação. Outra coisa interessante das pirâmides, as pirâmides não tinham o ano inteiro para trabalharem. Na época das cheias, parava tudo. Por quê? A cheia vinha, voltava com eles, aí o vale do Nilo tinha que ser plantado.
Então, depois que plantava, enquanto plantava até a colheita, eles iam trabalhar na construção. Então, eram organizadíssimos. Interessante, né? Isso eu nunca tinha lido, não. Agora, cada pedra daquela pesava 40 toneladas. 40 toneladas, são 40 Volkswagen em cima do... Imagina a monstruosidade. Não, e se fosse uma pirâmide só, né? Quantas? É uma coisa fantástica. É uma coisa que enleva a gente. Eu sou profundamente, tudo que é filme de Egito antigo eu estou vendo, porque eu adoro ver, entendeu? É lógico que é romanceada, tudo aquilo ali, mas não tem nada, às vezes, alguma coisa tem, mas outras não, mas é uma coisa muito bonita. Não, e tem, você falou que gosta, eu vou procurar o nome, tem um moço na internet, ele tem um canal sobre viagens, e ele tem viagens no Egito, ele mostra tudo assim quando interessante, muito interessante, muito interessante. Porque dizem até que, nós vamos ver na frente aqui, que a cultura mesmo, esses iluminados, era dos sacerdotes do faraó ali. A plebe dava o que ela queria. Aí eles vão ver lá na frente, o politeísmo, tudo era da plebe. Já a casta, que tinha os contatos, mediunicamente falando, tudo ali, era com eles. Tanto que a iniciação de um neófito, aquele para entrar naquele clube seleto, era algo muito difícil, mas dificílimo mesmo. Rituais difíceis e com morte. Se revelasse o segredo, era morto. Muitos dizem que a iniciação maçônica, né, também tem algo assim, não é de lá, né? Lá para acessar os conhecimentos você tem que ser secreto, que você não pode divulgar. Então, tem, lógico, os passos da iniciação maçônica muito mais fácil do que naquele tempo lá. Então, mas é para a gente ver como é que funcionava a sociedade egípcia. Muito interessante, né? É isso o segredo, né? Porque se fala, é segredo porque não pode popularizar. Porque certas coisas ainda não podem ser reveladas. Por exemplo, se a religião espírita fosse proselitista, ou seja, laçando pessoas lá fora para trazer para cá, o que ia acontecer? O que aconteceu com o cristianismo? Ia descaracterizar totalmente, ia começar a mudar tudo, acertar tudo, muita gente. Para agradar muita gente? Então tinha que ter, o poder ia subir na cabeça também, como subiu lá no imperador romano que tomou conta, já criou o papado, já criou tudo aquilo ali, e aí você já viu no dia que dá. Então tudo tem seu momento. Então a França era a luz do mundo na época de Kardec. Tudo começava lá na França. Então nasceu lá, exatamente, num filósofo pedagogo que era o Rivail. Né? Veio, interessantíssimo, começou o fenômeno aonde? Na América do Norte, um país protestante, né? Veio virou festa, foi para a Europa, virou festa. Então as pessoas reuniam para ver as reuniões, tal qual antigamente no Brasil, as reuniões mediúnicas tinha 100, 200 pessoas para assistir. Exatamente. Então teve que ter show. Aí Kardec falou: a mesa não tem cérebro para falar, então alguma coisa tem que estudar. Eu não acredito que uma mesa responda. Quer dizer, começou então a filosofia, né? Começar. Onde que está isso? O que está fazendo? E deu no que deu. Chegou. Então, a doutrina está chegando, caminhando, exatamente. Então, vem aqui quem quer saber de alguma coisa, para preencher muitos vazios. É isso que é importante. Muitos chegam, gostam, mas acham que exige mudança, acham que é difícil mudar. Vamos embora, tudo bem? Cada um está no estágio. É isso que a gente fala. Então, devagarzinho. E eu acho que a divulgação hoje da doutrina, hoje, não é mais praticamente a necessidade de ir a um centro, pela internet. A internet é mundial. Hoje tem brasileiros que aqui nosso centro aqui,
nas palestras, tem de Portugal, assiste, muito. A palestra de segunda que eu faço, tem de Manaus, tem dos 4 cantos, tem lá de Manaus, tem lá do Rio Grande do Sul, tem de Mato Grosso, tá popularizando, é isso que vai. O conhecimento vai chegando. É isso aí que é bom, para a gente entender, né? Então, como eu disse há pouco, a maioria da população é formada por agricultores. Eles plantavam e colhiam na época da cheia do Nilo. Na época que não havia cheias, eles trabalhavam nas obras arquitetônicas dos faraós. O trabalho era compulsório, tinha que trabalhar, mas não eram considerados escravos. Não, tinham que trabalhar. Recebiam como pagamento pão e cerveja. A cerveja tira gosto. Então isso mostra, de uma forma bem clara, né, que os espíritos que vieram de Capela tinham muito a melhorar ainda moralmente, apesar de terem vindo nos ajudar aqui, aqueles povos primitivos a progredir. Gente, é muito bonito se a gente pensar nisso. Quer dizer, foram degradados, eles acharam que era um castigo, a maioria. Mas não é um castigo. Estão fazendo um bem para eles, si próprio, e para aqueles aqui que nos ajudaram. Né? Se nós estamos aqui, graças a eles. Senão a gente estaria ainda quantos milhões de anos do Homo sapiens sapiens para chegar sozinho, só para dedução, sem nada para estimular. Ia demorar muito, iria evoluir, não tenha dúvida, mas ia demorar muito tempo mesmo, né? O que mais nós podemos dizer? Então, logo que aprenderam e progrediram, olha que interessante, não tinha escravo, mas logo que eles começaram a progredir, aí começou a escravidão. No começo era tudo bonitinho, mas aí a ânsia do poder, o orgulho e o egoísmo desabrochou e vieram de lá. Estava aqui, estava começando, mas são as nossas tendências, né? Que nós temos hoje também. A criança, desde que nasce, tem as suas tendências. Nós trazemos as tendências lá de trás, as reminiscências, podemos dizer, né? Então, já esse orgulho e egoísmo era mais dos sacerdotes e dos faraós, da casta que governava, né? Eles viviam na opulência, ali tinha tudo. Aí você vai ver que os filmes retratam mais ou menos isso aqui, né? A riqueza deles, que tinham tantos de... tudo é para eles, né? Cleópatra, por exemplo, já está quase no final né? A gente vê, de Roma, já está aquilo ali tudo. E o povo era trabalhar, obrigado a trabalhar, porque era compulsório, em troca de pão e cerveja. É um tipo de escravidão mais branda, né? Mas tinha que trabalhar. Os sacerdotes egípcios conheciam a existência de outros mundos, das diversas existências do espírito e da comunicação com os mortos. Eles se comunicavam, tinham. Por isso que era muito restrito as pessoas da plebe, por exemplo, chegar até essa casta. Era muito difícil. Aqueles que se sobressaíam iam passando por várias fases, né, de iniciação, até que conseguisse adentrar, entre aspas, essa casta de sacerdotes, que realmente é dali que escolhia os faraós, dessa casta. Por isso aí que foi tirado também deles a hierarquia da Igreja Católica. Tem os cardeais, que seriam tudo que escolhem o sucessor dentre aqueles, entre eles. Então, tudo, historicamente falando, né? Agora eu entendi. Então, essa da igreja, da religião, né? Que não tinha catolicismo ainda, mandar o poder já vem de lá. Sim. Romanos. Tanto que a data do Natal, impossível ter sido no 25 de dezembro. Então, pegaram a festa pagã para colocar, porque Jesus, na realidade, se fosse colocar, seria mês de abril, que ele
que foi a época do nascimento dele, e não em dezembro, mas tudo bem, e vale a intenção, né? Parece um negócio de neve, lá eu já li alguma coisa, então seria impossível. É complicado, mas aí eu acho que a gente tem que pegar mais na essência e não nessa forma romanceada que tem, que vale a mensagem dele que veio, né? Mas é aí que a gente vai descobrir, na verdade. Sim, mas é que eu falo, a gente tem que pesquisar, tem que estudar, tem que debater, porque senão a gente vai ficando só aceitando algo que mesmo que você não concordando, você aceita. Era assim. Então vai ser assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então não dá. Então a gente tem que sempre evoluir. Porque se for para ser do mesmo jeito, o que está adiantando reencarnar então? Se não for para avançar um pouco? É a pergunta que a gente faz, né? Então aí que a gente vai vendo. Então podemos dizer então que a civilização egípcia foi uma das mais belas e adiantadas de toda a história da Terra. Não ficou sinal dela sobre a Terra, a não ser as suas obras arquitetônicas. Os espíritos praticamente vindos terminaram a sua missão, a maioria praticamente, e retornaram aos seus mundos, cumpriram a sua missão. Quer dizer, ninguém fica para trás. Deus dá nenhuma ovelha, como é que Jesus disse? Nenhuma ovelha do meu rebanho será perdida, né? Tudo. Então, vieram, cumpriram a proposta e retornaram. É isso que é importante para a gente entender, né? Então, a maioria já pode ter voltado para a capela. É muito doida. Dívida, né? E fizeram realmente aquilo que era necessário, né? Então, ralaram, foram milhares de anos, gente. E assim, mesmo que houve alguns desvios, né, que houve, mas o legado deles que eles deixaram, então, cumpriram. Não, estão achando até hoje, os arqueólogos estão achando até hoje coisas fantásticas. Então, cumpriram, sim, a missão deles. Como os pergaminhos do Mar Morto vieram trazer muita coisa interessante, também os arqueólogos estão achando muitas escavações, muitas coisas que estão, em alguns casos, reescrevendo a história deles até. Os incas e os maias, por exemplo, né, daqui da América, será que eles faziam parte desse mesmo grupo? O mesmo grupo. Por quê? É aquilo que falamos, né? Diferente, mas com a mesma... Porque os continentes eram todos juntos. E saíam as peregrinações, os primeiros, né? Então, lógico, eram os primitivos que foram andando. Depois chegaram os de fora que foram se misturando também. Não só lá, como também em todo lugar. Os primeiros foram os maias. Praticamente a mesma época dos egípcios, há 3.500 anos. Depois os incas. E por último os astecas, são os mais novos. O povo asteca. Os maias é ali na América Central. Os incas aqui na América do Sul. E já no sul do México, os astecas. Pirâmides dos maias datam do século 8 depois de Cristo. Uma pirâmide que tem lá. Descoberta, né? Mas eles já estavam aqui há 3.000 antes de Cristo. Então, que desapareceu. Sim. As três. Apesar que aqui no Peru ainda tem um dialeto inca, que eles ainda usam o dialeto que os incas usavam. Mas, muito interessante. Os incas, por exemplo, tinham o armazenamento dele de cereais, era uma coisa fantástica, que não estragavam. Existe até hoje. E está conservado, olha que fantástico. Então, o calendário maia. Então, tem coisas que não... É coisa que você nota que não podia ser aquele ser primitivo, que foi criado, primitivo, grotesco, que nós somos os primeiros homens, ter essa capacidade. Não. Tão complexa de fora. Então, a matemática deles era uma coisa maravilhosa. Então, isso aí, os astecas foram os últimos, foram os que foram dizimados mais rapidamente pelos espanhóis. Os astecas.
Destruíram, acabou. Foi o último da gente. Isso aí, gente, também, a gente vê muito do karma coletivo, né, de um país, de um povo. Então, tudo isso aí é um karma coletivo que acontece, né, da Inquisição que eles fizeram. A Espanha também tem um karma longo, Portugal, França. Então, agora estão recebendo imigrantes do mundo inteiro, aqueles que em outras vidas eles mataram. Estão vindo com outro tipo de religião, estão vindo tudo ali, e vai miscigenar tudo aquilo ali. Não adianta fechar. Interessante. É lei divina. Eu estava em Londres há uns anos atrás, aí fui lá achando que ia ver aquele inglês bem vestido, etc e tal. Tem gente do mundo inteiro, o que menos tem aquele inglês bonitão, bem vestido, não tem mais. Inglês de suéter é o primeiro. É desse jeito. Um coelho de gente. Mas aí que você vê a beleza da evolução. Gente, qual a diferença perante Deus, os povos? Agora, tem os radicais? Tem. É os radicais que vão ser afastados, não todos os muçulmanos. Então a tendência é essa, devagar. Como tem judeu radical, como tem ariano radical aí, nazista, vai acabar, gente. E esses capelinos, eles foram andando pelo planeta inteiro, Sim. e largando todo um resquício de civilização, Mas é essa a função deles. cultura. Coisa, gente. Olha, da agricultura, por exemplo, o que imaginar uma irrigação com plantar, para puxar água de longe para irrigar ali? Uma coisa milhares de anos antes de Cristo. É muito bonito o negócio. Plantação mesmo, plantar. Não era mecânica, sabe? Não, era tudo, gravidade. tudo por gravidade. É interessantíssimo isso aí. Então a gente vê que a mão de Deus realmente é sábia. Muito legal, muito interessante. Então essa foi um apanhado que nós fazemos aqui do primeiro item do livro, que são quem foram os egípcios antigos. Né? Agora nós vamos ver a tal da ciência secreta deles, né? Interessante. Interessante é que as migrações continuam. Sim. É uma coisa impressionante. Continua essas avalanches de gente diferente no planeta inteiro. Por você ver, mas não vai longe nenhum, não vai longe. A divulgação da doutrina espírita. Quem que divulga a doutrina espírita no mundo hoje? Os brasileiros. Olha que interessante. Os brasileiros. Por quê? Porque daqui o pessoal começou a sair, conhecer o mundo, o Brasil. Que é praga, né? Migrar para tudo. Mas na realidade, missionário. Talvez nós, numa outra encarnação, isso tem um palestrante que diz, eu não sei qual, esqueci o nome dele, não sei se é o Jorge Alahá, não sei o que ele fala, que nós podemos, na próxima, nascer na Suécia, nascer tudo lá, para levar o conhecimento espírita, como forma. A doutrina veio da França. Exatamente. Exatamente. Hoje é brasileiro que está lá. Ninguém na França está nem aí. Não, são os brasileiros que moram na França que estão divulgando. Então, é isso aí que vai acontecer. Então, estamos indo exatamente para isso. Então, essa migração para a Europa, por exemplo, dos países lá que estão em guerra, muçulmano, tudo, é exatamente isso. É karma que tem que se acertar de outras vidas. Que foram as cruzadas, gente? Inglaterra, França, Espanha, tudo que mandava soldado para matar gente, para tomar o lugar de Cristo. Como se Cristo estivesse ali. Conquistar a terra. Então isso aí... E a preocupação não era com religião, era com poder. Poder, é lógico. Mostrar poder. Mostrar poder. Então, esse cara aí vamos dar um jeito. É. Então, agora sobre a ciência secreta, né? Vamos falar antes de ler alguma coisa. Então, esses espíritos que reencarnaram no Egito, eles tinham um conhecimento muito grande e avançado para a época. Conhecimento intelectual, não tenha dúvida disso. Muito. Comparando com aqueles que povoavam aqui, é lógico, né? Não tinha nem como ver naquela época. Que não tinha condição nenhuma de entender toda a verdade. Não tinha como. Então,
aquela casta que sabia. A mesma coisa é você querer discutir um livro, um autor, com uma pessoa que nunca leu e mal... Não tem como você discutir. Você colocar na cabeça coisas que a pessoa não tem o conhecimento intelectual ainda, é muito difícil, né? Então, eles resolveram manter em segredo, então, os conhecimentos que trouxeram da sua pátria, dentro dos templos. Então, aquele conhecimento deles, que já estava entranhado neles, foi mantido em segredo. Só poucos tinham conhecimento. É a ciência secreta que diz aqui. Trazia consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Muito interessante. Não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram, então, compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Se você é isso aqui, se você vacilar um minuto, você vai ser morto e não vai ser iniciado. Era terror rígido mesmo. Então, por isso que os faraós, os sacerdotes, os escribas eram tão respeitados e venerados. Que passaram por tudo isso. Eles eram respeitadíssimos, né? Eles que orientavam o faraó ali e tal. Interessante, mas eu nunca ouvi falar sobre matança de gente de canibalismo e matança de pessoas nessa época do Egito Antigo. Não tinham. Não, o canibalismo era os primitivos às vezes que tinham isso aí. Como tinham os índios canibais que nós tínhamos aqui no Brasil, que não tinham nada ainda, que matava e comia as vísceras para ter forte, que na Europa também aqueles povos bárbaros. Mas mesmo assim, a religião... Não. A religiosidade que vem do Egito não, de modo algum. Não. O que é isso? De modo algum. Não. Interessante, eles vieram realmente muito desenvolvidos. Vieram mesmo para ensinar, né? Sem a força bruta, né? Era mais pelo medo e falando, sabe? Por exemplo, os iniciados, por exemplo, eles tinham medo. Olha, gente, se você revelar isso, aí sim, você vai ser castigado. De alguma forma você vai ser morto. Aqueles lá eram amedrontados dos tempos. Então aquele ali, para segurar o segredo entre eles. E ali eles só tinham comunicação com os mortos. Recebiam muita coisa mediunicamente, que agora está comprovado que recebiam. Ideias, como é que eu vou fazer isso aqui? Vinha lá, pirâmide, como é que eu vou carregar as pedras? Não estava só neles, tinha o auxílio, porque tudo tinha uma razão de ser. É muito interessante, gente, muito interessante mesmo. Então, é aí que a gente vai entender a necessidade, às vezes, de muitas verdades serem, por algum tempo, restritas, para não serem totalmente desvirtuadas até. Porque o que fizeram com o cristianismo foi uma tragédia, foi uma judiação. Tal qual os grandes filósofos, ninguém escrevia nada, Sócrates não escrevia nada, ele pregava, os outros que copiavam o que ele falava, né? Jesus não escreveu uma linha, falava por parábola, sabia, era um iniciado muito evoluído, né? E a hora que vira o negócio é bom, vamos pegar. E hierarquizaram o cristianismo, ritualizaram, fizeram tudo isso que deu no que deu. Dogmatizaram, exatamente, bem lembrado, dogmatizaram. Teve até uma papisa, tem até uma papisa que deu um jeito lá de ela ser papa, lá passando por homem. Era o poder. É isso aí. O que mais diz para aqui? A criação do Espírito Santo foi poder, né? Oi? A criação do Espírito Santo. Isso aí foi tudo, agregaram. Vamos botar 3 pessoas aí, Pai, Filho. Então, é um dogma da Santíssima Trindade que hoje não dá para a gente, pela lógica, razão e bom senso, não pode ser o Filho, seu Pai e ser o outro Espírito numa só pessoa. Complicada. Não tirando a divindade de ninguém, lógico, né? Cada um no seu lugar, né? Lógico, a gente está falando aqui, discutindo algo naturalmente, sem qualquer intenção de ofender, de magoar, de falar que achar que estamos certos, não, é o pensamento nosso, muito importante.
Eu não sei nem se é muito interessante aqui, mas uma antiga empregada da minha irmã foi visitá-la e ela é Congregação Cristã do Brasil. É. E sentada lá e saiu alguma coisa, e aí sabe o que ela falou? Não sei aonde, acho que está na Bíblia. Eu, como não leio a Bíblia como todo mundo, que Jesus e Deus são bons, mas o Espírito Santo que condena, que é bravo, que faz, que acontece. Olha, pode ter até alguma coisa escrita na Bíblia, mas que a pessoa literalmente falando a mesma coisa que não entende o que está dizendo. É interpretação, tem que ser ampliar. E eu não duvido que fala isso aí, quer dizer, agora só de falar que alguém de luz condena, pelo amor de Deus, gente. Não, Já os dois são bons, Jesus e Deus. Foge totalmente da essência divina. Não tem como. E não tem como discutir também, né? Não. Você fica quieta e Gente, a gente não pode discutir. Não pode, não deve. Porque a pessoa, quando ela fez aquela, decorou aquilo, ela não vai mudar. É a verdade dela, né? Verdade dela. Não tem a sua verdade. Não, e o seguinte, cada um está no estágio evolutivo. Às vezes a pessoa tem essa ideia, mas é uma pessoa boa, uma pessoa honesta, que trabalha, que cria bem seus filhos, que é na sociedade. Perfeito. Perfeito. Está ótimo. De verdade, uma vez eu fiz terapia e quando eu contava as coisas para a terapeuta, eu falava, não é? Você não acha? Ela falou, se você está falando que é a sua verdade. Ela não discutiu o que você achava. Olha só. Né? Então, mas tá certo. O que você acha está certo. É mais cômodo. Isso não pode dizer que está errado. É a sua verdade, vou trabalhar em cima disso. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que se autodescobrir. E cada um tem o seu momento. Cada um de nós aqui teve o seu momento de questionamento, de procurar algo que desse mais explicações sobre vários assuntos. E chegamos aqui, cada um no seu espaço, no seu momento certo. É isso que está. Respeitar o momento da pessoa. É fundamental, gente. Porque nós temos obrigação, dever de respeitar e seguir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que nos amar e amar nosso próximo, respeitar também as suas convicções. Agora, tudo bem. Nós não vamos ficar na porta laçando alguém para ser espírita. De modo algum. O que é isso? Isso não existe. As pessoas têm que se procurarem. As portas estão abertas, a internet está aí agora. Coloca espiritismo no Google e vê quantos milhões de coisas saem hoje. É milhões, segundo. Vocês têm uma noção. Quer dizer, essa propagação realmente que está fazendo a mudança do patamar do mundo, porque as pessoas vão começando a entender que a gente pode escolher o que quiser, mas a escolha vai ter uma consequência natural, vai entender que Deus é bom e justo, que não prejudica ninguém. É isso que é interessante, é isso que a gente precisa saber. O que nós temos aqui a mesma coisa, né? Ciência secreta, já lemos do conhecimento profundo, recita aos sacerdotes mais graduados. Beleza. O que o livro pode acrescentar para nós, eu leio, para vocês, o que não entenderem, vamos discutir, viu, gente? Então, os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A iniciação era um processo rigorosíssimo para a pessoa ascender, chegar, subir intelectualmente dentro da civilização egípcia, chegar lá como sacerdote. Então era muito difícil, passava por várias e várias etapas, dificultosas mesmo, né? Olha que interessante, é a Grécia que aí buscou a alma de suas concepções cheias de poesia e de beleza através da iniciativa de seus filhos mais eminentes do passado longínquo. Não recebeu todas as verdades da ciência misteriosa. Até eles também tinham a parte restrita dos deuses, do Olimpo, do Zeus, tinha isso. A casta que tomava conta do grande, os grandes, e os deuses do politeísmo baixando, né?
Tanto é assim que as iniciações do Egito se revestiram de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Então, a pessoa, quando se propunha, ou era notado que aquela pessoa já tinha uma tendência boa, você quer, então você vai ter que passar por esses caminhos. Não é fácil. A iniciação todos os grandes esoterismos, essas coisas, né, que a Eliana fala muito, Rosa Cruz também, tudo tem iniciação, tudo tem a mesma coisa também, para a gente entender. Então os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase. Quer dizer, não poderia ser revelado a todo mundo na época. Por quê? Porque o conhecimento moral das pessoas não tinham a capacidade de assimilar aquilo de acordo. Como? Até hoje temos... Até hoje. Porque no espiritismo, se a gente não estudar, as pessoas acham que o espiritismo é comunicação mediúnica só. Não, as pessoas perguntam para mim, mas você está 3 anos lá no centro e você não é médio? Eu não estou preocupada com isso. E outra Quem coisa, falou que tem que ser? isso da hora certa de saber, vai lá nos livros do André Luiz para você ver. A quantidade de coisas que ele fala que não é para agora. Ainda é para o futuro. Isso é uma pálida ideia para vocês entenderem. É lógico, tem muita coisa, muita coisa. Uma faixa evolutiva que a gente não está, como que vai querer de uma coisa poderosa, a gente vai usar para o mal? Não tem Não como. vai usar como tem que usar. Então, quando lá o Espírito de Verdade diz que espíritas amai-vos e instruí-vos, não é a instrução intelectual do mundo, não. É aqui da moral. A iniciação moral, da moral mesmo que nós precisamos. Então, nós temos que nos preocupar hoje na melhora íntima de cada um de nós. É esse o objetivo. Eu vim reencarnar só para me pagar o que eu fiz. Não. O objetivo da encarnação não é só quitar débitos, não. É evoluir. Você tem que compreender aquilo, por que está acontecendo com você, para você entender que aquele erro não precisa ser feito mais. Não, aí sim você evolui. Então, falar, eu estou pagando porque eu compreendi agora que isso aqui que está vindo para mim é algo que está me calando dentro de mim, que eu não vou fazer mais para que eu possa evoluir e não passar por essa situação de novo. É isso que é o problema. Então, a reencarnação é para evolução, não podemos esquecer disso. Aí que está. Então, os grandes sábios sabiam disso, que não podia ainda ser disseminado para todo mundo. A mesma coisa a gente diz, né? Chegando de um mundo de cujas lutas na oficina do aperfeiçoamento havia guardado as mais vivas recordações, os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria a realizar. Não é uma coisa imediata. A natureza não dá salto, gente, nós já vimos aqui. Para acertar o corpo, nós vimos aqui o perispírito com o corpo aqui, da terra aqui, deu um trabalho medonho, dificultoso até acertar. E foi devagar, milhões de anos para chegar. Agora eu acho que está acelerado. O conhecimento espírita veio para acelerar. Porque, gente, não tem 200 anos ainda a doutrina. 1857, vamos falar do livro dos Espíritas. Não tem. E o quanto já trouxe mudança para pessoas. Não é para todo mundo, mas cada um que se torna espírita. Então, espírita, nós já aprendemos daqui, não é o ser perfeito, é aquele que conhece e está querendo melhorar. Mas não tem como se tornar ou se intitular espírita sem mudar alguma coisa. Mas é aí que está, é o que está lutando para você modificar alguma coisa negativa. É esse. Não interessa o tanto, mas se você um pouquinho se melhorou, você é o espírita, porque você está trabalhando. É esse o objetivo. E aí que eu gosto de falar muito do exemplo, que hoje, graças a Deus, até é uma responsabilidade muito grande para nós, quando você fala que é espírita, todo mundo respeita. É espírita? Sabe o que eu lembro? Quando nós fomos reformar aqui, fazer o segundo piso, então a gente pediu ajuda. Para o que é? Você é espírita?
perfeitamente. Lá no cemitério, a mesma coisa. Todo mundo ajuda. Fala, que não tem falcatrua, porque eu sei que lá as coisas são certas. Quando nós pedimos aqui ajuda de mantimentos, nós sabemos, quem sabe que está doando, sabe que esse mantimento vai para quem precisa. Não fica para ninguém. Os dirigentes espíritas não ganham um tostão. Ninguém, nem palestrante, nem nada. Nós colocamos dinheiro, sabe? Com prazer. Não tem. Não existe isso aqui. Então, tudo isso aí é modificação. Então, quando a pessoa se modifica... Sim, então, quando você se modifica, como que você vai difundir? Nossa, a Elisângela modificou melhor. Pronto. Você está exemplificando no seu comportamento algo que você aprendeu aqui dentro que vai influenciar, primeiro, o seu círculo restrito. Família, marido, pai, mãe, filho, irmão, ali. Depois, seu círculo lá no trabalho. Depois, seu círculo social, na sociedade. É uma pessoa que fala, ela vai pagar com cheque, hoje não existe cheque mais, tem certeza que não vai ser sem fundo. Por quê? A pessoa vai vender, porque sabe que tem. Nós sabemos que não podemos prejudicar ninguém. Você não pode comprar, não compre. Mas se comprou, pague. Porque é algo que não foge da ética e da moral, né? São coisas que, como a gente fala, que eu falei na segunda-feira, né? As pessoas primitivas acham que o bem é o que é o certo, né? E o que é o mal é o que dá prejuízo. Bem dá lucro, eu tenho lucro. Então aí a consciência, né? Não é assim. Deu um cheque sem fundo, tudo bem, então não tem nada a ver. Acho que levar vantagem está levando vantagem. Isso aí corresponde ao bem, não é? Nós sabemos disso, né? Então é aí que a gente começa a entender realmente o que está acontecendo. Aí fala de novo da iniciação. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Não é qualquer um que chegava a ter esse conhecimento. Hoje, para vocês verem, que eu disse há pouco, a divulgação da doutrina espírita vai dar saltos gigantescos com a internet. As casas espíritas vão continuar, tudo bem, vai ser receber, mas as pessoas vão chegar aqui, já vão chegar com perguntinhas prontas já para fazer. Já teve, e até, eu estou pensando isso ali, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu vi tal coisa assim. Exatamente, Eu não sei se foi o Chico Xavier que falou uma frase, eu não sei, se alguém souber, me corrija, não sei se é que um dia a doutrina espírita vai entrar pelos telhados. Alguém falou, mas é exatamente pelas ondas, né? Ele não sabia que a outra fazia pela internet, que vem a onda aqui, não tem fio nenhum aqui, está recebendo. Exatamente. Nós estamos cheios de ondas aqui para todo quanto é lado aqui, ó, e não estamos vendo. Beleza, né, gente? Vamos ver o último, então, de hoje, para a gente entender. O politeísmo simbólico, né? Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres, então, sabia-se da existência de Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam, igualmente, a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas, sociais da existência planetária. Olha que beleza! A espiritualidade, então, Jesus não deixou ninguém sozinho. O pessoal que veio de Capela juntos, já estava a turma dos enviados do Cristo para intuir, para nascer junto aqui com eles. Vai acontecer isso aqui. Os grandes médios já eram vindo, eram prepostos para ajudar para aquilo ali e tudo. Isso aí é uma coisa fantástica. A gente vê. Então, quer perguntar alguma coisa? Não. Tá. O que mais que podemos dizer? Então, eu sabia da existência do Deus único, absoluto, né? Os sacerdotes, no ambiente reservados dos templos, criaram o politeísmo,
para facilitar o entendimento dos espíritos primitivos que habitavam a terra. Eles tinham as forças da natureza. Os índios nossos tinham trovão, sol, a lua aqui. Então tinham, naquele momento, eu disse agora há pouco da religião, está bem naquilo ali, dentro do contexto, eles acreditavam naquilo ali e era interessante. E era um modo de freio também naquilo ali. Deus tal, você não pode fazer isso. Não. Isso. Vamos rezar para Deus da agricultura, Deus da caça, para que não falte a caça. Então foi criado naquela época. Então, entre os vários deuses que seriam senhores da terra, do céu, do homem e da natureza. Então foi criado exatamente para dar aquele conforto àqueles que ainda não tinham a capacidade de ascender às coisas, aos mistérios do céu e da terra, podemos dizer assim. Como dizia, há mais mistérios entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia. Eles não tinham, a única religião, vamos dizer assim, que não coloca freio nas pessoas é a dúvida. Não tenha dúvida. Não tem freio. Mas não tem. O problema é seu, né? Eu vou para lá, eu vou para cá. Não tem freio nenhum. Não. Tem uma maneira de bom freio. Lógico. Mas eu não tenho. Mas por quê? Porque naquele tempo precisava. Tanto é que, se você notar agora a importância que foi Moisés, foi exatamente que a turba era uma turba que precisava de uma lei dura. Então as leis mosaicas eram duras, olho por olho, dente por dente. Precisava. Era o terror, tinha que pôr medo. Porque a pessoa, quando é muito ignorante, se não pôr medo, não adianta. Né? Pela amor é pela dor. Dor, você tem que ser. Os mandamentos eram tudo não na frente, né? Não, exatamente. Tinha que ser. E Jesus morreu, os 10 mandamentos fez um só. Em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, engloba tudo. Então foram 1500 anos. E nós estamos preocupados com 100 anos, 90 anos. Foram quase 1500 anos entre Moisés e Jesus, que foi domando devagarzinho até preparar a chegada do Cristo. Nós vamos a estudar aqui daqui uns dias. É assim. Então tudo demanda tempo, devagar. Então esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje é de formiguinha. Porque daqui uns anos, isso aqui vai estar na internet. Eu já morri, já estou lá do outro lado, estou vendo, e o pessoal está assistindo ainda. Daqui, de outras casas espíritas, está tudo aí. Como estão vendo coisa do Chico, como grandes médicos já morreram, nós estamos vendo aqui, o Simonetti, está aí. Esse dia eu estou assistindo essa palestra dele, ele já foi para o mundo espiritual. E é atualíssimo. Então isso é importante. E é assim que a vida vai seguindo. Então, eles faziam isso aí. Então, esses deuses do Egito foram criados para isso. Anubis, deus da morte. Osíris, deus da agricultura. Ísis, deusa da família. Sete representava o mal. E Horus, o deus sol. Foram nesse ponto que chegaram a esse... inteira, né? A natureza inteira. O que mais que diz aqui ainda? Então, isso que eu acabei de falar. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra, do céu, do homem e da natureza. Olha que interessante, gente. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Então precisava... Mas esse politeísmo também, ele também já não foi uma maneira de começar a querer a dominar a população? Mas dominar não, de controlá-la para já... Porque tinha que ter um Deus que ajudava. Então tinha que ser... Aquele Deus exigia alguma coisa, já dentro da concepção deles, que precisavam ser cumpridas aquilo ali, no estágio evolutivo que eles estão. Então não era dominação, era uma necessidade evolutiva, porque ele não podia dar salto, eu disse há pouco, você não pode passar uma pessoa que não é alfabetizada, você colocar numa faculdade, você não sabe nem escrever. O exemplo é esse, não tem como. Você chega lá com a pessoa, nunca, pode ter, não sabe ler, não sabe escrever, nunca sabe nada, como é que você vai colocar numa faculdade? E essas crianças não são impostas, né? Elas nascem do povo. Nascem do povo. Nascem do povo, aí depois... Sim, observando a natureza. Os primeiros deuses foram observação da natureza. As tempestades, os raios que vinham, isso aí é castigo, Deus está bravo. O trovão é o martelo de algum lá.
De Thor, Thor é da mitologia nórdica, né? Thor. Então, faz parte. Então, tudo isso aí faz parte do processo evolutivo nosso. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo com as suas expressões. Agora eu quero ver os professores aqui. Qual a diferença de exotérico com X e esotéricos com S? Satisfazendo as expressões exotéricas de suas lições sublimadas. Um é para dentro, outro para fora. Quase isso aí. Esotéricos. Com o S. E exotérico com X. O ex é sempre que foi. Não. Não. O que é exotérico Esotérico com S. e com X. Exotérico. Exotérico, como se fosse. É de dentro para fora. Seria exotéricas, é algo que está público para todo mundo. Vocês olham no Google. E esotérico é algo que é restrito a poucas pessoas. Que interessante. Então, esotérico, então é um conhecimento, expressões esotéricas, é de conhecimento público, de suas lições sublimadas. Aí eu falei, mas então, exotérico, o que é esotérico? Esotérico é aquilo que é compreendido por poucos. O esoterismo é poucas pessoas que sabem isso aí. Exatamente, a gente vê a palavra e não sabe, né? Agora, E depois, gente, eu com essa idade não sabia, como é que você não aprende a falar que já sabe tudo? não tem como. Uma coisa simples. Então, a crença nos deuses é esotérica. É exotérica. E dentro da minha casa eu tenho um deusinho esotérico. Aquilo ali, a crença o esotérico era dos sacerdotes, poucos. Só eles sabiam ali, conhecimento de poucos. O exotérico. Sábios. Então, o politeísmo era um culto exotérico de todas as pessoas daquilo ali, os deuses. Interessante. Espiritismo também é cultura. Eu fiz a história da arte, então tudo bate. Tudo. Tudo bate. Tudo dá certinho. Então vamos A encerrar. história da arte É legal. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas, na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia também. Ao perfume das árvores, ao som das flautas e dos pastores, em contato permanente com a natureza. Emmanuel é um poeta, viu? Então, gente, semana que vem nós vamos fazer o culto da morte e a metempsicose, a parte. nem tem psicose. E agora eu vou ver o que é isso. Eu não vou falar hoje. Vai ser igualzinho para o próximo capítulo. Cenas no próximo capítulo. Vocês já leram, né? Então tá bom, né? Gente, terminamos mais uma aula prazerosa, gostosa. E aqui a gente tem a agradecer a Deus, agradecer aos nossos mentores espirituais, que estão aqui nos ajudando. Como agora, devido de novo à pandemia, ainda não podemos dar o passe individual, nós vamos, um passe coletivo agora, a fluidificação das águas, que as pessoas de casa podem aproveitar também. Então, aquele momento de muita paz, vamos ficar bem à vontade, respirar profundamente, elevar nossos pensamentos de gratidão. Não vamos pedir nada, vamos agradecer por tudo e por todos, Senhor, por tudo aquilo que nos aconteceu, que nos acontece, que também nos acontecerá. Nós estamos gratos que a sua luz divina venha até nós e que nós possamos também refleti-la a todos aqueles com quem compartilharmos a nossa vida. Então, com as bênçãos de Jesus, dos bons espíritos, esta água está sendo fluidificada, que nós a tomaremos e também estaremos reequilibrados para que possamos
estarmos fortes, saudáveis e nos encontrarmos aqui na próxima semana. Que assim seja. Uma boa tarde a todos.